A matriz elétrica brasileira é composta atualmente por 8 fontes de energia, sendo 4 do tipo não renovável e 4 do tipo renovável. Você sabe a diferença entre elas? As principais vantagens e desvantagens? O nível de impacto ambiental de cada uma? Se você tem interesse em entender melhor esse tema, fique ligado nesse vídeo. Podemos verificar então a subdivisão das fontes de energia elétrica em renováveis e não renováveis. As não renováveis são constituídas pelos combustíveis fósseis, que são o carvão mineral, os derivados do petróleo e o gás natural, além do combustível nuclear. Todas essas fontes são utilizadas em termoelétricas, assim como a biomassa, que por sua vez é uma fonte renovável. As demais fontes de energia renovável são a hidráulica, a eólica e a solar. As usinas termoelétricas levam à ocupação de áreas onde já estão instaladas comunidades humanas, de vida animal e vegetal, relevantes para a biodiversidade, embora utilize áreas menores do que as usinas hidrelétricas. Em geral, as termoelétricas são instaladas próximas a leitos de rio ou mar, pois a água é utilizada no processo de condensação do vapor. Isso leva ao aumento da temperatura da água onde são instaladas, pois esta é devolvida mais quente, o que pode comprometer a flora e a fauna da região. Entre os principais impactos ambientais das usinas termoelétricas verificam-se a alta emissão de gases de efeito estufa, o aumento da temperatura média local, a alteração da qualidade do ar e da paisagem, perda de habitat, evasão da fauna, contaminação dos corpos hídricos, processos erosivos e geração de resíduos sólidos. As termoelétricas geram efluentes líquidos em grande escala, contendo sólidos em suspensão, de difícil remoção e tratamento. O lodo produzido na estação de tratamento de efluente possui grande concentração de biomassa e material orgânico, levando ao risco de eutrofização dos corpos hídricos. Os resíduos e fluentes das emissões poluentes variam de acordo com fatores como o tipo de tecnologia e o tipo de combustão aplicado na termoelétrica. Termoelétricas que utilizam carvão e derivados de petróleo levam à formação de poluentes que estão ligados à combustão destes elementos. Há a formação de cinzas pesadas e emissões aéreas de dióxido de enxofre e de óxidos de nitrogênio. Esses gases causam chuvas ácidas, pois formam ácidos como o sulfúrico e o nítrico. Os elementos liberados na queima de combustíveis podem ser levados pelo vento a distâncias de até 1000 km do local emissor e causar chuvas ácidas em locais bem distantes da fonte. Os resíduos sólidos causados pela queima de carvão mineral possuem metais tóxicos que podem ser drenados para rios e águas subterrâneas, atingindo comunidades ou sendo absorvidos pela vegetação. A população que vive próxima a essas regiões enfrenta muitos impactos negativos, como a inviabilização da pesca e da agropecuária, prejuízos no abastecimento de água, degradação de equipamentos e de construções, além das doenças que podem ser originadas pelo contato com metais tóxicos. A opção pelo carvão mineral como fonte de energia é a mais danosa entre todas, não apenas em termos de aspectos ambientais, mas também do ponto de vista da saúde humana. A extração do carvão nas minas ocasiona severos casos de insuficiência respiratória, além da poluição atmosférica nas comunidades em todo o entorno. A queima incompleta do carvão pode também gerar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, que são poluentes orgânicos de propriedades carcinogênicas e mutagênicas, que podem viajar milhares de quilômetros pelo ar, desde seu ponto de emissão, chegando a contaminar regiões do planeta relativamente limpas. Os derivados de petróleo são relativamente menos impactantes em termos ambientais do que o carvão mineral. Mas é válido lembrar que a cadeia produtiva desses derivados causa inúmeros impactos. Alguns países com grandes reservas de petróleo, como o Brasil, utilizam derivados de petróleo como óleo combustível em termoelétricas, o que, além de ser mais dispendioso do que os outros combustíveis, incluindo os fósseis, representa o desperdício de um grande volume de combustíveis que poderiam ser aplicados de forma mais eficiente. As termoelétricas movidas a gás natural possuem maior eficiência energética em relação ao carvão e aos derivados do petróleo, e também uma vantagem ambiental importante, uma vez que esse combustível emite cerca de 20 a 23% menos gás carbônico do que os derivados de petróleo e de 40 a 50% menos gás carbônico do que o carvão mineral. Além disso, a emissão de enxofre é praticamente nula. Sendo assim,
Esse é o menos poluente entre os combustíveis fósseis. Entretanto, é válido destacar que os vazamentos de gás natural têm impacto muito mais severo do que os demais combustíveis citados, pois eles consistem na liberação de metano, um gás com potencial de agravar o problema do efeito estufa muito maior do que o dióxido de carbono. As usinas nucleares possuem o mesmo perfil de funcionamento das termoelétricas. Entretanto, a geração de energia elétrica é originada pelo mecanismo de fissão para produzir o calor, que por sua vez movimenta o vapor de água que ativa as turbinas no processo em que se gera eletricidade. As usinas nucleares não provocam emissões de gás carbônico durante sua operação, porém esse gás é produzido e liberado em todas as fases do processo de obtenção do combustível nuclear. Sendo assim, o combustível nuclear não emite gases de efeito estufa durante a produção de energia e nem libera cinzas. Porém, existe o problema do acúmulo de resíduos radioativos, que não podem ser reciclados. E além disso, é válido destacar que os acidentes causados por usinas nucleares têm um impacto de magnitude maior do que qualquer outro tipo de energia. Para você que não me conhece, sou Felipe Neves, autor do livro A Evolução da Energia Solar na Matriz Elétrica Brasileira, desenvolvido em coautoria com o professor Carlos Rocha, que deu uma entrevista à Rádio UERJ falando sobre a nossa obra e o cenário da crise hídrica no país, que ameaça a nossa segurança energética. Os links da entrevista à Rádio UERJ e da matéria que saiu no site da UERJ estão disponíveis na descrição do vídeo. Os links para você adquirir o livro também estão na descrição. Obrigado e até a próxima!